Olá a todos, eu me chamo Luiz Carlos Jung e venho apresentar um trabalho relacionado a uma uva e um vinho regionais. Uma uva emblemática da região, que no caso a escolha foi o estado do Paraná. É um estado ainda não tão tradicional com relação à produção de vinhos, mas vem crescendo ano a ano. E apesar disso, possui certa tradição que vem já de há muitos anos com relação à uva Bordeaux, que é uma uva muito plantada ainda hoje, e isso vem de dos tempos, já desde a imigração italiana, que vem desenvolvendo o cultivo dessa uva no estado. A partir dessa uva, eu venho trazer um vinho muito conhecido no estado, pelo menos na região de sua elaboração, que é o vinho de mesa tinto da uva Bordeaux da vinícola Borilli, que é um vinho muito consumido regionalmente e já vem uma produção sendo feita há várias décadas, então já se tornou um vinho reconhecido regionalmente, inclusive vendido em outras regiões e até outros estados, mas com um volume um pouco menor. Com relação à uva Bordeaux, ela é uma uva que se pode dizer assim um tanto quanto rústica, diferente das viníferas europeias. A uva Bordeaux ela é mais tolerante às doenças, com a necessidade menor de se passar fungicidas, e isso traz uma certa vantagem para ela. Inclusive, talvez esse seja um dos motivos pelos quais ela é tão plantada no estado, pelo menos de forma regionalizada, não com extensão muito grande, mas muito pulverizado esse plantio e bastante reconhecida, né, as qualidades técnicas da mesa. No Brasil, ela é conhecida até por outros nomes. No Paraná, em algumas regiões, ela é conhecida como Terci, em Minas, folha de figo, mas até com relação ao nome de Ives, mas hoje já se disseminou bastante o nome de Bordeaux mesmo, no caso. Ela é, como eu falei, muito resistente às doenças fúngicas. A princípio não necessita de porta-enxertos, pode ser plantado de pé franco, pois possui resistência à filoxera, mas ainda assim são indicados alguns porta-enxertos para a sua implantação. No que se refere às doenças, ela é altamente resistente à antracnose, tolerante ao míldio e resistente às podridões. Ela tem uma brotação que dura até a colheita de 146 e às vezes em algumas ocasiões 140 dias, principalmente essa média no caso do ciclo dela. Ela é bem produtiva, produz de 15 a 20 toneladas por hectare e em determinadas condições pode até exceder esse volume, mas essa é principalmente a média verificada com relação a ela, no caso, né? Ela tem boa pigmentação, a uva Bordeaux, ela é uma uva bastante tintória, então além de vinho, com essa variedade de uva também ela é muito usada para fazer sucos, inclusive cortes com outras variedades. Ela dá uma tonalidade bastante vívida assim, no vinho e no suco, no caso, né? E para a uva de mesa ela não é tão consumida, mas por ser precoce no início da comercialização, às vezes ela acaba entrando nas vendas pelo fato da sua precocidade também, né? Um ponto a se ressaltar com relação à uva Bordeaux é devido à sua resistência às doenças, que inclusive faz dela uma uva bastante apta para cultivos orgânicos, pois, conforme salientado por alguns autores, inclusive alguns defensivos agrícolas são tóxicos a ela, se aplicados em grande quantidade. Por tais razões, em diversos cultivos orgânicos ela é bastante utilizada, no caso, né? Além disso, ela, com relação à cor, como eu já abordei, ela é uma cor bem tinta, de um violeta bastante intenso, e o gosto é muito forte no caso, inclusive apresentando uma sensação um pouco de astringência, de amargor. E devido à sua resistência às doenças, que pode-se considerar que ela foi um dos motivos pelos quais ela se disseminou de forma mais rápida no Brasil.
Com relação ao vinho, um dos vinhos produzidos que foi possível ter acesso foi o vinho tinto de mesa da vinícola Borilli. Ele é comercializado em PETs de 2 litros e é um vinho muito consumido na região de União da Vitória e cidades vizinhas. Então, assim, a uva Bordeaux, ela conquistou determinado público brasileiro que, ao invés de consumir vinhos de uvas viníferas europeias, prefere fazer o consumo da uva os vinhos produzidos a partir da uva Bordeaux. A partir de diversas análises sensoriais realizadas, ela apresenta um vinho bastante límpido, com relação a aspectos olfativos sem defeitos, bem equilibrados, de bastante qualidade. Odores persistentes, foxados e frutados. É o corpo médio desse vinho e a baixa astringência, no caso, né? Tem descritores doces, amargos e salgados pouco pronunciados. Entretanto, o aspecto ácido ele é bastante acentuado, no caso. Com relação ao descritor floral, em várias análises realizadas, ele é bastante intenso. E o forte dela principalmente essa tipicidade varietal dela, que é bastante nítido. Você tomando o vinho, você tem essa sensação de estar tomando um vinho Bordeaux. Com relação aos demais aspectos da produção do vinho, ela é produzida assim como outras viníferas europeias, o vinho dela é feita a fermentação alcoólica, no caso, posteriormente a fermentação malolática. Ela é um vinho de consumo mais imediato, então se deve fazer uso dele com com maior velocidade, no caso devido a não ser um vinho de guarda. E com relação aos aspectos do vinho, a maceração não é feita de muito tempo, pela questão da casca dela, que ela solta muito a tinta, é uma uva bastante tintória. E são vinhos muito consumidos, então um público bastante amplo no Brasil consome ela até hoje, de vários estados, até uma tradição seu consumo. Então, a princípio seriam esses os aspectos relevantes relacionados a essa uva, a esse vinho regional que foi possível ter acesso, um vinho muito consumido, e ressaltar a importância histórica dessa uva, que ela continua sendo consumida e provavelmente será consumida ainda por muitos anos, tendo esse reconhecimento na região, inclusive em diversas outras regiões brasileiras. Eu agradeço a atenção e me despeço por aqui. Muito obrigado.